Então, existe o ciclo menstrual que acontece em 2 locais principais, né? Em 3, no teu cérebro, porque isso aqui tem a ver com o ciclo menstrual, nos teus ovários, quando eu estou falando assim teus, né? Vocês sabem que eu estou falando para as mulheres, e também no endométrio, que é no útero. Então, a gente tem o ciclo ovariano, o ciclo uterino, né? E esse ciclo hipotálamo hipofisário. Tá? Quando eu estou falando de ciclo ovariano, é isso aqui, ó. Eu tenho um folículo, que ele está pequenininho, e aí, ao longo do ciclo menstrual, vai avançando, primeira coisa, tá, gente? O dia 1 é o dia do sangramento, início do sangramento. É assim que se conta ciclo menstrual, tá? E quando ela não está menstruando? Como é que você vai saber se ela está ovulando no dia tal ou não está? Você não tem como saber. Vai ficar fácil de identificar, vou mostrar para vocês. Então, ciclo menstrual. Vamos pegar um básico de 28 dias, tá? Então, o dia 1 é o dia que o sangramento apareceu. Esse é o dia 1. Geralmente, dura de 2 a 4 dias, tá? Esse sangramento. Mais intenso, menos intenso, vai depender, ok? Então, nós estamos nesse período, que tá aqui, ó. Nesse período aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu começo a produzir o estradiol que está em amarelo. Porque eu começo a ter a liberação de gonadotrofinas, FSH, que vai liberando estradiol. Esse estradiol é um hormônio que vai proliferando, vai fazendo o desenvolvimento tanto do folículo, né? E depois a gente vai ver do útero, enfim. Mas eu vou aumentando a minha produção de FSH e eu vou aumentando a minha concentração de estradiol. Quanto maior a concentração de estradiol, maior é o desenvolvimento do meu óvulo. Porque ele está assim, ó, a mulher tem uma quantidade fixa de óvulos, desde o dia que ela nasce. Isso vem lá do ambiente intrauterino. A gente nasce com uma população de óvulos. A gente não faz óvulos. Vocês fazem espermatozoide a hora que vocês querem, mais ou menos assim. Eu vou fazer um pouco agora. E aí, o que acontece? Esse óvulo, ele vai amadurecendo, vai amadurecendo, vai amadurecendo, até o momento que a gente chama de, ele está maduro. A gente tem um período conhecido como período ovulatório, que pode ser 3 dias antes, 3 dias depois desse pico, que é o 14º dia do teu mês. Esse é o dia do pico ovulatório no qual a tua testosterona está em maior concentração, tá? 14º dia, você está ali ovulando, e aí beleza, encontrou um espermatozoide, formamos esse ovo ou zigoto, né? Que vai, então, a partir de agora, ter a sua própria produção de estrógeno e de progesterona, mas se for aviso falso, o que vai acontecer? A gente vai ter apoptose desse óvulo e a gente vai reduzir a produção de progesterona e de estradiol, voltando de novo ao início de tudo. Então, como eu falava, a gente tem os mesmos óvulos e desde que nascemos, e todos os meses a gente vai perdendo um. E chega num momento que a gente não tem mais óvulo, que a nossa reserva ovariana tá. E também os óvulos que tem uma viabilidade muito baixa. Então, se nós gerássemos uma vida, poderia estar comprometida também com a saúde dessa vida, né? E sem contar que os hormônios também decaem para poder continuar amadurecendo esse óvulo. Então, são conjuntos de fatores que fazem com que a gente não tenha mais a condição de ser mãe, mas vocês conseguem engravidar alguém aos 80 anos. Quando a gente não está menstruando, significa que... Porque assim, ó, só para completar aqui, né? O que está acontecendo no endométrio? O que é a menstruação? O estradiol, lembra que eu falei que na primeira parte do ciclo, que é chamado de período folicular, porque eu expliquei porque é folicular, né? Folículo. Nessa primeira parte do ciclo, a gente tem o quê? O endométrio, ele está se proliferando, ele está se espessando, aumentando o tamanho, para que você possa receber esse bebezinho, essa caminha, né? Que é o útero, no qual esse bebê vai ficar abrigado ali por 9 meses. Se não houver fecundação, esse útero que cresceu, que proliferou, ele tem que decidualizar, ele tem que reduzir o tamanho. Então, vai acontecendo um monte de reações aqui, que vai fazer com que a gente perca essas células, que a gente tenha essa hemorragia,
que é essa perda de tecido uterino que acontece então todos os meses. No dia 1, acontece o sangramento, porque aqui houve fatores de pró-inflamatórios, enfim, que fizeram você fazer com que esse útero diminuísse seu tamanho, tá? E olha que pequenininho que tá esse útero aqui. Por quê? Porque eu tô começando de novo com o FSH, eu tô começando a proliferar, então esse útero tá começando a aumentar o seu tamanho. Aqui ele tá pequenininho ainda, tá? Mas uma coisa que eu preciso que vocês atentem é que se a mulher não menstruar, ela não menstruou, ela não tem sangramento. Se ela não tem sangramento, o que significa? Que assim, ó, aqui tá o útero, né? Ele tá pequenininho, ó. Vou botar assim, ó, útero, tá pequenininho, bem pequenininho. Aí vai chegando o quê? Estradiol, pelo estímulo do FSH. Esse útero vai aumentando, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e vai ficando bem espesso. E depois, esse útero vai diminuir o seu tamanho. Quando ele tá bem espesso, ele tá ali numa concentração muito alta de estradiol. Muito alta. Ele não pode ficar assim. Se ele fica assim, com muito estradiol, ele faz uma doença que vocês conhecem. Endometriose, por exemplo. A endometriose é um crescimento, uma proliferação do útero fora dessa, a gente chama ectópico, né? Fora desse ambiente uterino. Ela pode ir para o intestino, ela pode até para o cérebro, para o pulmão. Então, mas antes disso, quem é que faz o útero reduzir o seu tamanho? A progesterona. A progesterona faz o útero reduzir o tamanho. Então, eu estou recebendo FSH, porque eu estou nesse período inicial do ciclo menstrual, aí eu vou começar lá no dia 4 a produzir mais estrogênio, aí eu vou aumentar a espessura do meu útero. Só que ele não pode ir aumentando. Não tem neném, não teve gravidez. Ele tem que voltar ao normal, senão é o tamanho desse útero. E aí existe um hormônio chamado progesterona, que vai fazer com que o útero vá perdendo seu tamanho, porque a gente vai decidualizando, vai perdendo essas células, vai entrando citocinas pró-inflamatórias, vai fazendo constrição desses vasos e em consequência a gente vai perdendo sangramento junto com essas células, né, que tem envolvimento de sangue, tá?